O bonde das maravilhas é a nova sensação. Estamos aqui desenvolvendo uma estratégia de estudo, onde vão cair 17 teóricos no concurso público. Então, nós estamos desenvolvendo um passo a passo para estudar, né? Qual é a teoria aplicada. Uma das questões proposta para começar o estudo é como que cai no concurso. Como que cai no concurso? Então, exemplo de uma análise de uma atitude de uma professora. A professora pede para o aluno ir decorar Eva viu a uva. E fala para o aluno levar para decorar em casa e depois voltar que vai treinar, para treinar, memorizar a letra Zá, Zezé, Zozu, né? A próxima, então é de forma decorativa, repetitiva. E aí vem 4 alternativas, falando a correta atitude do professor, o professor tá fazendo essa forma para memorizar. E a alternativa correta é uma crítica ao professor, não é para ensinar dessa forma, de forma decorativa, sem o entender, falando aí de letramento e alfabetização, não é para ensinar de forma repetitiva e metódica. Vem uma crítica pro professor, porque não é para ensinar assim a decorar Vá, Bebi, Vovô, que é para decorar como que é o conceito da prática. Eva viu a uva, então verificar a fruta, a uva, colocar na questão prática do aluno, o sentido da frase, uva, sabor, textura, gosto, como que é a uva, trazer a uva, ver se o aluno sabe o que é uma uva, se ele sabe gosto, cheiro, tudo, e trazer isso para o mundo do aluno. Então, como que cai no concurso? Vai cair trazendo uma reflexão sobre o letramento, que é o aluno saber o Vá, Bebi, Vovu, desculpa. O letramento é o aluno saber da forma prática, qual o sentido da frase, como ele vai usar isso para escrever um bilhete, para dar uma notícia, como isso vai influenciar na vida prática do aluno. Então, o ensino tem que ser pensado na questão do letramento, que vai influenciar na vida prática, nas questões sociais do aluno. E o que acontece na escola? Acontece a alfabetização. Está havendo um movimento de mudança para isso, porque a alfabetização, ela tem a ver com decorar Vá, Bebi, Vovu, Vá, Bebi, Bobu, e não faz parte da realidade do aluno, o contexto que o aluno vive. E o professor, para ele conseguir maior sucesso, ele precisa aplicar a teoria de acordo com o que o aluno vive, na questão cultural do aluno, na questão econômica do aluno, o que o aluno vê no dia a dia dele, o que ele escuta, né? E aí aplicar a partir daquele contexto social o ensinamento. Essa é a teoria. Então, aí nós vamos seguir um passo a passo, algumas questões. Então, quem nós estamos estudando? É a Angela Kleiman, pesquisadora, escritora, e ela tem aí, ela morou fora do país, ela estudou fora do país, e ela é de família judaica, os pais dela viveram no Holocausto, e ela não aponta na pesquisa, não tem nenhuma referência qual é a religião dela que influencia na escrita, né, dos teóricos, e qual é a partido político dela, né? Mas tem a questão cultural, que são os pais emigrando para o Brasil, que viveram um holocausto. Isso diz muita coisa, né? Isso já diz bastante coisa a respeito da formação dela, né? O que ela traz? O que ela traz? Então, vamos lá. Ela traz a importância da leitura e da escrita como habilidades fundamentais para o desenvolvimento acadêmico, social, emocional dos estudantes. É importante incentivar a leitura e a escrita, e é necessário uma abordagem pedagógica centrada no aluno, reconhecer as habilidades, interesses e necessidades. Então, se o aluno está com fome, com frio, ele não vai conseguir entender uma regra gramatical. Ele não vai. Então, tem as questões
que o aluno precisa sanar, né, no conjunto da vivência dele, as questões, o aluno está triste, está com o emocional abalado, questões psicológicas, do que ele, né, ele está tranquilo para aprender, ele está calmo, ele está com a barriguinha cheia, então são questões que precisam ser consideradas. A importância do uso, também ela aborda a importância de usar as tecnologias digitais, como o computador, mas de forma crítica, né? De forma crítica e reflexiva. Promover um ambiente de aprendizado colaborativo e significativo tem que ter um significado aquele aprendizado para o aluno, né? Aí você tem que ver todos as questões culturais dos alunos dentro de uma sala de aula, para você trazer um ensinamento. Então, o professor precisa falar em vários contextos dentro de uma aula. Como aplicar? Então, o que, né? O que ela está falando é a teoria de respeitar as questões, a teoria de ensinar, mas respeitar as questões que o aluno traz, né? O que? Agora, como aplicar isso? Primeiro, leitura e escrita. Ela pode fazer vários projetos, aplicar projetos de leitura, práticas e escritas. A importância do contexto social e cultural do aluno. Tem que dar importância para fazer o ensinamento. O que mais que acontece aqui? Segundo, ter uma perspectiva crítica e reflexiva sobre o processo de leitura e escrita. Três. A educação bilíngue leva a compreensão das diferenças entre as línguas e as culturas dos alunos e ajudar na construção de estratégias para promover a aquisição de uma segunda língua. Por exemplo, quando você vai estudar o inglês, o que eles ensinam? Eles ensinam o nome dos números, perguntas de quanto, qual, quem, quando, onde. E vamos supor, você vai pegar um táxi, você tem que saber perguntar quanto é o táxi em outro país. Saber pronunciar quem é. Então, quando vamos supor que você vai aprender o inglês ou o mandarim, o que eles vêm ensinando primeiro no mandarim, por exemplo? Eles vêm ensinando o nome dos números e os comprimentos. Então, quando você aprende outra língua, tem algumas características que você vai percebendo o que aquela cultura, aquela língua vai te ensinar. Primeiro, por que você vai usar e precisa daquelas informações no seu contexto da prática, da vivência. Então tá. O quarto, compreender o contexto da criança na alfabetização, enfatizar a importância de compreender o que a criança tem de referência para aplicar sua teoria. O que a criança tem de referência para aplicar sua teoria? Porque ela vai fazer uma associação. Ela vai associar com o que ela sabe para ela poder interpretar. E assim ela vai aumentando as suas experiências. Aluno aprendeu a escrever. Bem como os fatores que influenciam esse processo, a pesquisadora percebeu que a leitura e a escrita não podem ser ensinadas de forma isolada, mas sim devem estar integradas no contexto social e cultura dos alunos. E a pesquisadora também diz que a língua não é uma entidade. A etimologia da palavra significa a língua não é uma essência ali, autônoma. Não, a língua ela não é uma essência autônoma, contudo, ela é um fenômeno sempre contextualizado que depende do contexto social, histórico, cultural em que é produzido. Então, a etimologia da palavra fenômeno é um acontecimento, um fato raro e surpreendente. Então, essa pesquisadora, essa teórica, ela fala que ela é formada em letras, ela fala que a língua não é uma essência autônoma, isolada. Ela fala que o estudo da língua é um fenômeno raro e surpreendente. De fato, no dia a dia da sala de aula você se surpreende com os acontecimentos. Ela também perpassa, né, passa a importância de levar em conta a diferença individual dos alunos. O foco é que cada aluno aprende de um jeito. Então, e eles têm suas particularidades. Então, quando você encontra uma sala com 40 crianças, 38 crianças, para um professor, esse professor precisa levar em consideração as particularidades de cada criança.
Como ela aprende, né? Onde foi desenvolvida essa teoria? Onde, né? Lugar. Ela trabalhou em diversas universidades, dentro e fora do Brasil, né? Eu dei uma pesquisada, ela estava trabalhando na Universidade do Chile, né? E os pais delas vieram, né, de origem judaica. Então, ela teve uma experiência dentro e fora, então ela teve bastante ponto de vista de vários ângulos, questões de várias culturas para poder aplicar a teoria dela. Ela participou de projetos estrangeiros, direcionou o foco dela foi na melhoria da qualidade do ensino. Fez pesquisas empíricas, ou seja, experiência própria. Ela vivenciou para depois escrever a teoria dela. Fez experiência de campo, né? Quando que ela começou a desenvolver essa teoria? Desde 1980. Ela buscou em analisar as práticas de escrita e leitura, pontuando e identificar as limitações e as reflexões constantes. Qual é os verbos que ela mais usa dentro da sua teoria? Isso é importante porque quando a palavra, o vocabulário, fala muito da pessoa. Quais são as palavras que ela escolhe para se apresentar? Tem a ver com o que ela lê, quem ela leu, quem ela segue, né? Ela segue Bakhtin, que é de 1800. Ela segue Vygotsky e Bakhtin. Vygotsky é de 1890 e o Bakhtin vem na sequência 50 anos depois, e depois ela vem em 1980. Então ela segue esses escritores, a linha de pensamento de Vygotsky, 1800, Bakhtin, na sequência, que também releu e também fez seus trabalhos sobre essa teoria, e ela vem, a Angela Kleiman vem também seguindo essa teoria e melhorando, né, a teoria. Então, os verbos que ela mais usa: refletir, criticar, refletir, tá. Analisar, conversar, dialogar, incentivar, expressar. Expressar, deixar o aluno expressar sua opinião e provocar que o aluno fale sua opinião, deixar o aluno. Porque quando você provoca uma situação, um ambiente onde o aluno pode falar, mas ele tem que falar não de forma pressionar o aluno assim, cobrando, não. Promove um ambiente de troca de ideias, de um nível de conversa, assim, porque é dentro dessa troca que você aprende. Eu lembro que na faculdade eu aprendia muito mais nos corredores. O professor aplicava a teoria, pedia pesquisa, a gente apresentava, mas nos corredores o choque cultural, a troca de pensamento, as questões que as pessoas têm muito enraigada delas de religião, de política e de criação que elas tiveram, isso quando vem de frente à tona com a mentalidade flexiva, reflexiva, aberta, é aí onde tem a troca, onde tem a aprendizado e a evolução. É verdade. Então tá. As competências que capacitam os alunos a enfrentar os desafios da vida, né? Então, é ensinar não só a língua portuguesa, todas as outras matérias, né? Multidisciplinar, o ensinamento que mostra para o aluno como ele vai aplicar isso na vida dele, na questão prática dele, né? No dia a dia, como ele vai escrever um bilhete, uma receita, para que ele vai usar, para que ele vai usar aquele conhecimento, né? Então tem que fazer sentido para o aluno. Como eu disse aqui, partido político não tem referência nenhuma, né? Mas vindo aí do local, fugindo do holocausto e migrando, a gente já tem uma informação. Religião também não tem nas questões dela. A origem cultural judaica, seus pais sobreviveram ao Holocausto, né? Vieram na Segunda Guerra Mundial, todo aquele contexto de guerra mundial, pós-guerra mundial, né? Se restabelecer, ter oportunidade. E aí, extrapolando um pouco a pesquisa, eu verifiquei que a Escola da Finlândia é referência e modelo que está dando certo na educação. Tem uma escola em Portugal também, que tem algumas questões bem interessantes sobre o ensino, mudar essa questão de avaliação. Aí, se você aprofundar mais um pouco, tem registrado aí uma questão básica, 9 tipos de inteligência. Então, eu não posso falar com uma pessoa, ela é ignorante de determinado assunto, mas ela tem as suas habilidades e competências em outras áreas, né? Nem todo mundo vai ser bom em tudo. Alguém tem uma habilidade, sabe fazer alguma coisa.
é bom em alguma coisa. Então a gente precisa despertar, evoluir e dar chance para essa pessoa ser boa nisso mesmo. Ser boa nisso no que ela faz. Como caiu no concurso, eu comecei, né? A viúva viu a uva, e como é que ele tinha esse comportamento do professor de limitar e expandir o conhecimento. Ok. E é isso.